Boa noite, meus queridos acadêmicos de pedagogia, tudo bem? Vamos começar mais uma aula hoje de História da Educação no Brasil. Muito bem, muito bem, muito bem, né? Vamos falar um pouco hoje sobre o sistema educacional na Idade Média. O processo da educação na Idade Média era responsabilidade tão somente da Igreja. Então, existe nesse período medieval escolas que funcionavam anexas às catedrais ou às escolas, né, monásticas, né, as escolas que ensinavam os monges. A igreja assumiu essa tarefa de propagar, disseminar a educação e a cultura no mundo medieval, né? E isso foi extremamente importante e acabou se tornando um legado para o mundo contemporâneo. Vamos falar um pouquinho sobre a escola patrística, né? A escola patrística foi uma escola, né, uma corrente filosófica cristã que surgiu no século IV. Ela ocorreu nos primeiros séculos da era cristã, né, onde o seu desenvolvimento filosófico foi realizado tão somente por padres da Igreja Católica. O seu principal padre, o principal filósofo, né, que representa a escola patrística, foi Santo Agostinho de Hipona. O Santo Agostinho, ele tentou, de uma certa forma, conciliar a razão e a fé, sendo claro, a razão sempre submissa à fé, tá bom? A escola patrística e Santo Agostinho. Santo Agostinho, né, nascido aos anos 354 a 430, ele foi um teólogo, um bispo, filósofo e o principal representante da escola patrística. Escreveu bastante sobre a luta do bem e o mal, né, sobre o neoplatonismo, interpretação, né, dos escritos de Platão. Desenvolveu alguns conceitos aí, principalmente sobre o pecado original e o livre-arbítrio, né? Aí uma imagem de Santo Agostinho. Essa doutrina patrística, né, ela tinha um propósito, né, gente? Qual era o principal propósito da filosofia patrística, da escola patrística? Converter os pagãos à nova religião cristã. Quem eram os pagãos? Eram aquelas pessoas que acreditavam em outros deuses, que acreditavam em espíritos da floresta, né, que tinham suas crenças. Então, surgiram ideias e novos conceitos, como a criação do mundo, o pecado original, a trindade de Deus, o juízo final, a ressurreição dos mortos, né? Essas questões teológicas, né, relativas entre a fé e a razão. Então, Santo Agostinho acabou falando bastante sobre esses temas aí, era o principal objeto da escola patrística, né? Veja bem, a escola patrística ela era completamente voltada para a religião. Então, o que difere ela das demais, a gente vai ver um pouquinho para frente, mas o principal objetivo dela era converter os pagãos à nova religião cristã e na tentativa de unir a razão e a fé, sempre a razão sendo submissa à fé, beleza? A predestinação divina como a salvação dos homens pela graça de Deus foi outro tema estudado por Agostinho. Ele, né, cria na fusão da fé, né, representado pela igreja, e na razão, pela filosofia, encontrar a verdade. Vale ressaltar que nessa época essas verdades absolutas, né, que o texto se refere, era aqueles dogmas religiosos. Você não podia contestar o que vinha, então, a verdade que vinha direto de Deus, você não podia contestar, você tinha que aceitar aquilo e acreditar como se aquilo fosse correto, sem pestanejar. Já no finalzinho, também no século IV, surge outra corrente filosófica conhecida como escolástica, né, que vem do latim scholasticus, que nada mais é que escola. Então, nessa época surgem as primeiras universidades, centros, né, de ensino, e o conhecimento é transmitido de uma forma sistemática, né, ou seja, tem uma sequência, tem uma razão de ser ensinado aquilo. Começaram a ser passados na Europa, nessa época, aí, alguns escritos de Aristóteles,
né? E esses escritos de Aristóteles traziam alguns problemas para o cristianismo. Por quê? Ao contrário de Platão, Platão colocava uma filosofia idealista, né, noção da alma imortal, enfim. Já o Aristóteles falava mais sobre o quê? Sobre a metafísica, a razão, o pensamento, né, a evolução do pensamento humano, enfim. E ficava difícil, né, para a igreja conseguir conciliar essas ideias do Aristóteles com as ideias cristãs. Mas assim, Tomás de Aquino, né, que foi o principal, São Tomás de Aquino, que foi o principal expoente da filosofia escolástica, ele tenta tornar essa metafísica aristotélica aceitável para a Igreja Católica, né? Em vez de ele tentar submeter a razão à fé, o que ele fez? Ele passou a utilizar a razão para justificar a fé. Ou seja, ele tentou comprovar a existência de Deus, tudo que estava na Bíblia, tudo que a igreja pregava, usando a razão, né? Então, nessa época, os principais professores eram todos clérigos de ordens menores e lecionavam as 7 artes liberais, que eram a gramática, a retórica, a lógica, a aritmética, a geografia, a astronomia e também a música. Vale lembrar que mais tarde, gente, essas mesmas disciplinas acabaram, né, constituindo o currículo de muitas universidades. Ou seja, seria algo muito comum você chegar na universidade e estudar essas disciplinas. Aí é uma imagem de São Tomás de Aquino, o homem que conseguiu conciliar a razão e a fé como para dar reforço, né, às ideias da igreja. Para acontecer o ensino, precisava-se de uma autorização, e essa autorização era liberada pelos bispos da igreja, né, e pelos diretores das escolas eclesiásticas. Eles tinham medo de perder a influência, né, perder o poder que eles tinham. Então eles dificultavam um monte essas autorizações para que a igreja, para que as faculdades, as universidades funcionassem. Então, reagindo contra essas limitações, né, os professores e os alunos se organizaram em associações denominadas universitas, que mais tarde deu origem à palavra universidades. As universidades, por sua vez, eram compostas por 4 divisões ou faculdades. A Faculdade de Artes era o lugar onde a educação acontecia de forma mais geral. Já as faculdades de Direito, Medicina, Teologia trabalhavam o conhecimento de uma forma mais específica, ou seja, Direito ia estudar áreas referentes tão somente à área do Direito, Medicina em relação à saúde e Teologia com relação mais precisamente a Deus. Mas a Faculdade de Artes ela englobava uma educação um pouquinho melhor. Os diretores da faculdade eram chamados de decanos, eleitos pelos professores. Eram os reitores hoje das universidades, tá? Os diretores, né, quem controlava. Os cursos oferecidos eram todos em latim. Gente, pense isso, né? Todos os cursos em latim. Então, o estudante tinha que se dedicar muito, sofria muito, né, para estudar, para poder ter esses estudos. O estudo das 7 artes liberais era dividido em 2 ciclos, o trivium e o quadrivium. O primeiro consistia, né, a gramática, a retórica e a lógica. Já o quadrivium era composto de aritmética, geografia, astronomia e a música. Daí, dependendo do grau de afinidade com que o aluno, o acadêmico, a pessoa tivesse, ele era distribuído, direcionado ou para o curso de Direito, ou Medicina, ou Teologia. Quais eram as principais características e objetivos da educação medieval? A transmissão de técnicas adquiridas, transmitir o conhecimento que você adquiriu, ênfase na formação religiosa, porque, lembrando, nessa época a educação era controlada pela Igreja Católica.
Desenvolvimento da leitura e escrita do latim. Todos os textos estavam, né, estavam escritos no latim, então grande parte eles estavam em latim, então eles tinham que desenvolver a leitura e também a escrita, então eles tinham que saber ler e escrever em latim. Desenvolvimento de habilidades como falar, que era a retórica, né? Todos os filósofos são mestres na retórica, ou seja, na arte da eloquência, de falar bem, refletir, pensar, debater, enfim. O currículo básico da educação na Idade Média era composto por essas disciplinas: a gramática, né? A dialética, a retórica, a geometria, aritmética, lógica, música, astronomia e principalmente o latim. A gramática, né, escrever. Dialética, debater. Retórica, falar bonito, falar bem. Persuasão, arte e persuasão. Geometria, aritmética. Então, são matérias que mais tarde se tornaram exigência de todas as universidades, né? Hoje, é claro, dentro da sua cada curso com a sua disciplina. Os tipos de escolas medievais eram, né, nós tínhamos as escolas paroquiais, que eram voltadas tão somente para a formação do sacerdote, do padre. As escolas monásticas, que eram voltadas principalmente para a formação do monge, tá? Eram escolas internas. Algumas, eles eram trabalhados textos da Bíblia, filosofia, enfim. Eram os principais estudos ambas essas escolas. Escolas palatinas, que tinham como objetivo a formação mais ampla de um indivíduo, né? Quem que estudava aí? Os filhos dos nobres, né? Muita dedicação e empenho, pois tinha um currículo vasto. Era trabalhado em a gramática, aritmética, geometria, astronomia, retórica, música, filosofia, tá? Então, eram somente filhos de nobres que estudavam aí, a formação mais ampla do indivíduo. E as universidades medievais, né, como já falou, foi surgindo no século VII, as primeiras foram fundadas na França, depois na Inglaterra, Itália, eram comunidades formadas por mestres e estudantes. O principal objetivo é o estudo, né, o ensino voltado para a pesquisa, produção de conhecimentos, reflexão e debate. Essas universidades medievais serviram de modelos, né, para as atuais universidades que tem no Brasil e também pelo mundo. Os estudantes na Idade Média. Quem eram os estudantes? Grande parte desses estudantes da Idade Média vinham da nobreza, ou seja, né, quem tinha condições, né, os nobres, os príncipes, os reis. Por quê, gente? Porque essa camada, eles tinham mais recursos financeiros para manter os filhos nas escolas. Os nobres decidiam quais filhos iriam para a área militar, né, a formação de cavaleiros, outros para a formação técnica e outros para a formação religiosa. Então, como a gente já estudou no início, ali uma parte, o primeiro filho, se não me engano, era dedicado, né, para a área religiosa, o segundo para uma formação mais técnica e o terceiro escolhia o que queria fazer. Mas já os camponeses, né, que não tinham recursos financeiros e também ou seja, tinham que trabalhar, né, servindo os seus patrões para poder manter o sustento da família, não tinham como manter os seus filhos na escola. Então, ficavam sem saber ler, sem saber escrever por toda a vida, né? Não tinha condições. Já no século XIV e XV, né, com o surgimento de uma nova classe, que é a classe burguesa, as escolas e universidades passaram a ter muitos estudantes oriundos, né, dessa camada social. Qual? A burguesia. Os filhos dos burgueses iam para a escola e as faculdades que davam uma formação mais ampla do caráter técnico. O que isso quer dizer? Os burgueses buscavam dar formação para os filhos na área de medicina, arte, direito, filosofia, arquitetura. Parece meio clichê, né? Mas não é assim hoje, né? Quem tem dinheiro quer que o filho seja o quê? Médico, né? Na área da medicina, né? Na área do direito, da arquitetura, da engenharia. Né? Claro que muitos desses burgueses também direcionavam os estudos dos filhos para que eles continuassem o legado da família, o negócio, né? As áreas do comércio, finança,
ou mesmo plantação, enfim. Gente, seria isso por hoje. Fico à disposição de vocês. Espero que tenham entendido. Qualquer coisa, chama no WhatsApp aí. Beleza? Um grande abraço. Fiquem com Deus. Um bom fim de semana.